Vamos falar sobre fisioterapia aqui no nosso Farol, um tema palpitante. Espero que você goste e nos acompanhe aqui. Antes de mais nada, doutora Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Eu que agradeço, Beto, essa oportunidade sua e da Márcia, pessoas tão de peso aqui na cidade de Limeira, no aspecto do jornalismo. Fico muito feliz. Eu fico contente também. Você sabe que antigamente tinha tinha um desenho, não sei se era um desenho, um filme, que as pessoas se miniaturizavam. Ah, é? Sabia disso? É? Aí eles ficavam pequenininhos e tal. Nós estamos falando de microfisioterapia. Me chamou muito a atenção. Ah, sim. Não só o nome, como o tema também. Vamos começar a abordar o seu dia a dia, né? E principalmente qual é essa área que você atua. Já fazendo a analogia do desenho que vem de micro, né? A Uhum. gente já imagina que os movimentos são muito precisos. Sim. São realmente micromovimentos, né? Uhum. Eu vou fazendo toques muito específicos, na verdade, pelo corpo, em busca de memórias, porque nós acreditamos que embaixo da nossa pele é como se nós tivéssemos algumas cicatrizes invisíveis que armazenam memórias, tanto de situações físicas, quanto de situações tóxicas, quanto de situações emocionais que a gente vem a passar por toda a vida, Beto. Bom, vamos tornar mais palpitante o nosso bate-papo. Eu vou entrar num mitos e verdades, né? Quando se fala em fisioterapia, a maioria das pessoas pensa assim, é um negócio chato, demorado, repetitivo, sem graça. Como é que os profissionais lidam com essa impressão que talvez a maioria das pessoas tenha? Uhum. Eu acredito que, como em qualquer área, eu acho que é o poder que a gente tem de se reinventar, né? Porque aquela fisioterapia tradicional, é 5, 10 minutos de choquinho, depois vai passar um gelzinho no joelho e são 20, 30 sessões. Eu acho que se a gente não tiver esse poder de se reinventar e ir atrás de novos conhecimentos, vai ficando maçante, desgastante mesmo, né? Por isso, de uma gama gigantesca de técnicas que tem surgido, né? A gente tem aí a microfisioterapia, criada por volta de 86, 87. Hoje a gente está muito em alta também com a osteopatia, a quiropraxia, que são sessões que tem mais contato e um tempo maior ali com o paciente, de terapias manuais mesmo, sabendo os benefícios gigantescos que tem proporcionado para aqueles que nos procuram, né? A massoterapia está como? Segue paralelo a isso? Segue paralelo. A massoterapia, a gente tem cursos daí de técnico em massoterapeuta, que não é uma formação extensa, né? Eu acho que é 2 anos e meio. Mas a massagem clássica, assim dizendo, ela também é super bem-vinda, porque às vezes a gente tem pacientes com tensões musculares, articulações doloridas, que melhoram bastante também numa massagem clássica, né? Que a gente conhece bastante. É um negócio interessante. Agora, vamos falar de outra coisa. Esses dias eu fiquei sabendo que durante a pandemia, um médico dedicado à homeopatia, ele não deu a mínima, né, para qualquer recomendação. Se bem que na época também, no auge, né, da pandemia, ninguém sabia o que fazer, essa é a grande verdade. Sim. Mas ele depois teve até a Covid, se contaminou com a Covid, e acabou usando a homeopatia. Por que eu estou falando isso, doutora Cíntia? Pelo seguinte, porque, por exemplo, antes de ontem eu levantei com uma dor lombar, que normalmente eu não tenho, né? E eu, como não gosto de medicação, não sou do tipo que, né, qualquer sintoma procura um médico e tal, eu falei, deixa eu esperar mais hoje. Mas mais hoje melhorou um pouquinho, mas depois piorou. Eu quer saber, passei na farmácia, comprei um anti-inflamatório, sumiu e tal, deu certo. Então, ou seja, quando a pessoa vai no seu consultório, que tipo sim de patologia ela apresenta, que sintoma, né, melhor dizendo, que ela apresenta para a sua avaliação? Certo. Hoje, Beto, na verdade, a maioria das pessoas que me procuram são até as disfunções mais voltadas para o aspecto emocional. Aí fala, nossa, que loucura, uma fisioterapeuta que trabalha aspectos emocionais. Mas, na verdade, via corpo, nós conseguimos fazer o reequilíbrio de algumas substâncias que o corpo produz pelo toque e que isso vai desempenhar um melhor equilíbrio no nosso aspecto emocional.
Em segundo lugar, a gente tem as doenças crônicas, as dores crônicas. É muito comum os casos de enxaqueca, né? Acomete uma porcentagem muito alta das mulheres. E nós temos as dores lombares, muitos pacientes, às vezes, com dores crônicas de membros superiores, membros inferiores. Mas eu acho que você tocou num aspecto importante, que às vezes tem gente que dá um espirro e já está se medicando, Sim. né? E nós não estamos aqui para falar que nós somos contra os medicamentos. Aliás, eles são muito bem aplicáveis em situações específicas. Mas eu costumo dizer que na microfisioterapia ou em qualquer terapia que vai enxergar o ser humano como um todo, o nosso corpo ele nunca está contra nós. Ele sempre quer passar uma mensagem. E, às vezes, o sintoma, por mais dolorido que seja, ele nem sempre é algo ruim. Então, pode ser que ele queira transmitir algo e que a gente tem que dar um tempo para o corpo repassar isso mesmo, né? Antigamente era muito comum, hoje não se fala mais isso, mas antigamente era muito comum. Aí, como é que está o chefe aí? Falei, hoje ele está com os nervos à flor da pele. Isso existe, Cíntia? Existe. E eu acho que a pele tem alguma coisa? Até no período pós-pandemia a gente vê que as pessoas estão com as questões emocionais muito mais desequilibradas. Mas por que a gente fala dos nervos à flor da pele? Até casa um pouquinho da base que vem a microfisioterapia, que é a embriologia. O que é a embriologia? A gente estuda desde a formação do embrião. E tem semanas específicas que a formação da pele se forma quase que no mesmo momento que a formação cerebral. Então, Beto, por exemplo, se você for passar aqui nessa mesa e bater seu cotovelo na quina, o que é a primeira coisa que você faz, que vem na sua cabeça? O que você vai fazer? Eu não faço isso, mas... É quando a gente bate aquele dedinho na quina da cama. Muita gente fala um palavrão, né? Primeiro de tudo é palavrão, ninguém aguenta, né? Ninguém se segura. Mas depois é muito comum, é porque isso fica no nosso inconsciente, a gente não consegue lembrar o que a gente faz ao certo. Primeiro é o palavrão, mas segundo é você esfregar aquela região que você bateu. Porque quando você esfrega, quando você faz aquele toque, parece que ameniza a dor. Então, tudo que a gente faz de toque específico no corpo, a gente reinforma nosso sistema cerebral e o corpo entende que vai ficar tudo bem. Interessante isso. Muito interessante. E tem a ver, sem dúvida nenhuma, tem a ver. Eu não conheço ninguém que bate o dedinho na cama ou bate o cotovelo na quina e não fala nada e nem leva a mão ali no lugar. Não, às vezes está com uma pequena dorzinha aqui no ombro, aí você fica passando na mão, você fica fazendo massagem, isso é muito comum, né? E a gente pode até voltar a épocas remotas, Beto, de como as nossas avós ou bisavós tinham essa visão da cura, né? Eu me lembro quando pequena, meu avô até preparava, né? Era arnícara, cânfora, tinha uma outra planta, não sei se era mentol, enfim, era uma quantidade de plantas, colocava no álcool, né? E ficava aquele tom esverdeado, mas aquilo era um santo medicamento para as dores articulares. Ali eu sempre tive dor na perna, dor nos joelhos, dor de crescimento. Então, talvez, se a gente até retomar um pouco, né, o poder que essas medicações um pouco caseiras têm para nos ajudar, também acho que é muito importante, às vezes, a gente olhar para isso, para um chá de camomila, de erva doce, antes de dormir, algo que nos aconchega e também nos acalma. Deixa eu fazer uma pergunta mais profunda agora. Uma crítica construtiva que eu sempre faço à medicina tradicional é que hoje nós estamos vivendo um período em que o médico, muito disso também por conta dos processos, né, que pode ocasionar erro médico. Tivemos um caso aqui em Limeira recentemente também sobre isso, está sendo investigado, mas raramente um médico, você senta num consultório, você passa os seus sintomas, esse médico, mesmo que seja algo simples, ele não consegue dizer se você está resfriado. Não consegue. Ele fala, não, é melhor você fazer um exame, vai na farmácia, compra um Covid, não sei o que. Hoje tem muitas doenças que têm os mesmos sintomas e tal. E aí prescreve aquela batelada de exames. E tem gente que simplesmente adora fazer um exame, né? Adora, fica lá, perde horas, entra na... Alguns são mais sofisticados, outros são mais simples, mas o médico sem um exame ele não consegue fazer nada. Tudo bem, respeito, é um dever profissional. Mas assim, e no seu caso, por exemplo, a pessoa vai chegar lá, vai, né?
Não tem como falar, olha, você tem que fazer um exame, vai fazer uma ressonância, vai fazer não sei o que e tal. Essa investigação, que eu acho que o médico deveria ter um pouquinho mais de, digamos assim, de dever de fazer isso, até porque isso inclui um senso de humanidade, né, de empatia com o seu paciente, né? No seu caso, como é que funciona isso? Primeiro que nós já trabalhamos com uma visão integral da pessoa, né? Eu falo que cada ser humano é único. Você veio para contar a sua história, Beto. Ninguém vai contar a sua história a não ser você. Então, ter uma visão integral do ser humano, eu acho que já é a primeira parte daqueles que vêm até mim. E também quem vem até mim não é por acaso, porque eu brinco que o acaso não existe. Então, assim, eu não consigo fazer uma sessão que dure menos do que 1h15. Porque o maior dos exames de uma fisioterapeuta, e talvez também da maioria dos médicos, são as mãos. Porque com a mão a gente palpa, com a mão a gente sente como está aquele tecido, se está flácido, se está rígido, se está endurecido. Eu não consigo melhorar uma dor crônica de 5, 10 anos em 5 minutos. Claro. Porque se aquela dor demorou 5, 10 anos para ir se instalando e ir escalando o corpo daquele paciente, eu também tenho a honestidade de dizer que não vai ser em uma única sessão que essa dor vai embora. Então, eu acredito que para todos os profissionais de saúde, a gente realmente tem vivido esse piloto automático, né? Não, você senta, eu prescrevo e você levanta, às vezes não tem nenhuma troca de olhar. Isso tem que mudar. E, na verdade, já tem mudado com essa visão integrada do ser para aqueles que estão dispostos, claro. Porque ainda vai ter qualquer profissional em qualquer área que prefere viver no piloto automático. Não, eu vim aqui para fazer isso e vai ser só isso e o pronto. O corpo pede auxílio? Sempre. É. E a gente tem que estar disposto a ouvi-lo. Eu acho que é o primeiro sinal. Eu tenho pacientes, por exemplo, esses tempos atendi um jovem, né, 40 anos, vou falar que é jovem ainda, uma dor crônica no cotovelo esquerdo. Ele falou assim, eu já tentei de tudo, me indicaram a microfisioterapia, então assim, vim para ver, né, se você consegue me auxiliar. Eu trabalho digitando, enfim, então isso me incomoda bastante. E durante a sessão, a gente percebeu que, na verdade, era um conflito que ele tinha com o pai, pelo pai nunca ter assumido ele com o filho. E eu até fiz, né, uma brincadeira ali, falei, quantos abraços faltou você dar no seu pai para esse cotovelo doer desse jeito, né? Então, a gente sabe que mexe. Eu falo que é tão bom quando a gente quer dar aquela geral na casa sem tirar o tapete do lugar, né? Mas às vezes a gente tem que tirar o tapete do lugar em camadas mais profundas, porque às vezes o corpo não está doendo, ele já está gritando de fragilidades que vão se instalando ali. Tem hora que a gente tem que ir descascando tudo isso, Beto. Vamos passar próximo agora à saúde mental, né? Tirando a depressão, que para mim é um dos males da nossa sociedade ultimamente, né? Todos com sintomas depressivos e no seu grau, no seu nível tem profissionais, existem profissionais altamente gabaritados para tratar isso, mas existem dois problemas que não são exatamente causados pela depressão, mas que são muito comuns hoje em dia. Um deles, a ansiedade, né? E a insônia. Sim. Ansiedade e insônia, para mim, estão ali no top 5, talvez, dos problemas mais comuns dessa geração. Vamos falar sobre isso? Sim. A ansiedade, eu falo que é essa projeção constante por aquilo que ainda não aconteceu, se é que vai acontecer, né? Porque a pessoa vai fazendo planos, não, isso vai acontecer e aquilo vai tomando conta. E a gente tem também muito misto de ansiedade com quadros depressivos ou ansiedade com quadros de estresse, né? Ativa muito isso no corpo. Com a microfisioterapia, eu sempre falo que viver no piloto automático, se você tem um carro automático, Beto, ele também precisa de manutenção. Claro. Então, se a gente aciona o automático e fala, bom, vou viver esse ano conforme der, o corpo também vai precisar dessas manutenções. Então, ansiedade, depressão, picos de estresse, são situações que a gente, às vezes, tem que parar. Opa, aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo comigo e com as minhas emoções que o sono não consegue vir, o sono não consegue me reparar.
Nós temos um hormônio no corpo, que é o cortisol, e a gente tem uma glândula que a gente palpa também, né? A maioria dos pacientes com essa glândula supertensionada, porque o nível de cortisol é tão elevado que o corpo, mais uma vez, gritando por pausas que são necessárias e muitas vezes a gente esquece delas, né? Existem, assim, sinais, as pessoas muitas vezes não percebem. Eu sinceramente, a gente, quando é mais novo, a gente falta, assim, sobra disposição e falta experiência. E a ansiedade, como você bem definiu, é uma expectativa de algo que talvez nem aconteça, não é? Eu acho que na maioria das vezes não acontece, né? E a gente deixa aquilo tomar conta. E hoje eu atendo muita criança. A gente vê até situações de ansiedade no âmbito infantil que paralisa aquela criança, né? Semana passada atendi uma menininha semana passada não, segunda, porque hoje é quarta. A mãe a trouxe porque tudo que ela espera, a hora que chega a vez, ela paralisa. Então, assim, festa do Dia das Crianças. Esperou, fez o cabelo lá maluco, chegou na porta da escola, não queria entrar. Aniversário dela, que foi em setembro, esperou, planejou a festa, chegou na hora da festa, ficou só no colo dos pais, não conseguiu aproveitar. Então, a proporção que isso vai tomando na nossa vida, muitas vezes vai causando sintomas ou situações que vai fugindo do nosso controle, né? E são hormônios mesmo falando ali no corpo que vai tomando conta, então é importante a gente olhar para isso. E não tem como a gente falar também que vai medicar crianças, né? Então, eu acho que as terapias complementares, a psicoterapia, a microfisioterapia e outras terapias que têm crescido tanto, já tem como ter um olhar até para as áreas infantis também. E ontem eu estava lendo um artigo, eu estava procurando, enquanto você falava dessa criança, de algo que eu não sabia. Estou lendo, inclusive, vou reler esse artigo, foi publicado no jornal O Globo. Anedonia. Anedonia é, assim, você não sente... Tanto faz como tanto fez. Exatamente, você não sente alegria, né? Eu achei interessante isso, não sabia. E isso também tem crescido muito por conta do bombardeio de informações que a gente tem, da facilidade das informações estar hoje na palma da nossa mão. O uso prolongado das redes sociais mexe muito com os nossos níveis de dopamina. Então, a gente precisa, né, ter aquele desbloqueio da tela, porque aquilo gera um prazer que está quase condicionado para a gente. Então, hoje, para algo nos dar prazer, tem que ser algo monstruoso. Ou, às vezes, nem isso. Às vezes, a gente planeja aquela viagem há tanto tempo e chega na viagem. É isso a viagem? Ou você troca de carro, aquele carro que você queria. É isso o carro. Estamos nesse período de anedonia, né? Esse nome complexo, mas que traz essa sensação de indiferença. Indiferença. Sim. Bom, eu estou falando aqui com a doutora Cíntia de Souza Soares e... Nossa, como passa rápido o tempo. Falamos demais, né, Falamos demais. Falamos não, né? Tem muita coisa, mas vamos agora para o lado prático do nosso bate-papo. Onde que é a sua clínica? Onde é prestado o seu atendimento? Perfeito. Meu consultório fica no Spa Lodorá, da minha querida Ana Paula Santarato. Todos estão convidados a ir tomar um cafezinho lá com a gente. A Paula sempre arrasa no cafezinho, no bolo. Você também é super convidado, Beto. Obrigado. Eu também atendo em Cordeirópolis, na clínica KZ Corpus. Acho bacana a demanda que eu tenho em Cordeirópolis, uma cidade pequena, mas assim, as pessoas sempre se preocupando também, ter um tempinho para olhar ali para suas queixas, para suas dores. Então, vocês vão me encontrar nesses dois lugares, ou em Limeira ou em Cordeirópolis. Nós já falamos das indicações, mas vamos tentar agora fechar um pouco mais esse campo. O seu tratamento, ele é melhor aplicado ou ele traz resultados mais eficazes e que sintomas, em que situações? Beto, a microfisioterapia ela é aplicada num leque bem abrangente. Então, a gente tem desde sintomas gastrointestinais,
parte emocional, hiperatividade, TDAH, que hoje está tão em alta nas crianças, dores crônicas, dores musculares, quadros de enxaqueca, alergias de pele, que muitas vezes está relacionada, tudo que é a nossa pele está relacionada a conflitos de separação que às vezes a gente viveu. Nossa, minha filha começou a ter essa alergia de pele desde os 6 aninhos, Cíntia, eu não sei o que aconteceu. O corpo sabe. Primeira vez que ela foi deixada no parquinho, a mãe virou as costas, e agora? Cadê minha mãe? Será que minha mãe vai voltar? Será que minha mãe vai me pegar? E aí o corpo responde com essas alergias de pele. Então, toda vez que essa criança vai ser deixada em algum lugar, dali 2, 3 dias, ela começa com alergia de pele. É interessantíssimo como o corpo guarda memórias, às vezes de situações vividas até intrauterino, ou de situações vividas por nossos avós, bisavós, e que a gente vem repetindo esses padrões. Eu não posso deixar de perguntar algo relacionado a isso. Hoje em dia não, né? Já faz algum tempo que existem comparações entre a geração raiz e a geração Nutella, né? Nutella seria aquela geração mais cheia de frescura, né? De mimimi, não pode, cuidado, etc. E a geração raiz é que não liga para absolutamente nada. E a humanidade, em regra, sobreviveu e evoluiu até hoje dentro de um conceito raiz, ou seja, as dificuldades se apresentam, a gente tem que superá-las por bem ou por mal. Na sua opinião, tem muitos problemas que existem, que não existem? Sim. Eu acho que o comparativo entre o raiz e o Nutella, primeiro está na busca de um equilíbrio, né? Porque hoje a gente não conseguiria criar as nossas crianças da forma, talvez, com que meus pais, meus avós foram criados, né? Mas o problema, eu acredito que dessa geração Nutella, Beto, é a frustração, né? Eles não podem se sentirem frustrados. E a frustração, ela faz parte da nossa vida, claro, do ser humano, porque é ela que nos faz forte. Sim. Então, eu acho que trabalhar bem as gerações futuras em relação à frustração é algo que vai nos fortalecer como seres humanos, porque do jeito que está também não dá para ficar, né? Às vezes encuca com algumas coisas que realmente não existem e vai em 1 milhão de profissionais e às vezes a gente tem que olhar para isso também. Não, a comparação boba que me ocorre agora, esses dias eu estava faz algum tempo, eu terminei minha corridinha num fim de semana, antes do almoço, eu falei, bom, agora eu vou me hidratar, né? E aí eu falei, onde você está? Eu falei, vou procurar um bar raiz agora. Eu falei, o que é bar raiz, na sua opinião, pai? Eu falei, bar raiz é assim, tem que ter um cachorro dormindo, uma mesa de sinuca e o pôster de um time de futebol, de preferência o Corinthians. Esse é o bar raiz. Tá. Eu achei que ia ter que ter um torresmo na mesa também. Tem, exatamente, também tem. Mas é bacana. Não, de fato, essa geração, não sei se é Z, Y, sei lá qual é. Eu já me perdi nas letras também, Beto. É isso aí. Mas eu vejo assim, com muita preocupação. Nós temos aqui o nosso Patrick, que é o nosso operador técnico, com 17 anos, está começando a vida profissional dele, um menino muito responsável. Sim. E tem problema de ansiedade. Ele tem problema de ansiedade. Ele mesmo fala para mim, eu quero fazer as coisas. Hoje se atrasou um pouquinho aqui, ele deve estar todo chateado, sem graça, mas muito responsável. Sim. Agora, essa geração, assim, eu acho que é muito boa, está vindo com muitos predicados, mas essa cobrança de sair tudo, porque aí eu vejo duas coisas, doutora Cíntia. Ou a pessoa se cobra demais e se frustra, ou larga o pé. É o equilíbrio que a gente falou. Que você falou. Sim. Eu faço uma analogia, não sei se você já andou a cavalo. Não. Quando a gente anda a cavalo, a gente tem a rédea ali na mão. É. Tem hora que você tem que puxar a rédea, tem hora que você tem que soltar a rédea. Então, é esse equilíbrio, às vezes, que a vida pede. Não dá só pra gente andar com a rédea presa e também não dá só pra gente andar com a rédea solta. Então, a busca do equilíbrio, do reequilíbrio, processos de autoconhecimento, aquele tempo que você tem para tirar para fazer sua corrida, o tempo que o Patrick pode ter, às vezes, para, poxa, eu vou me dar de presente uma massagem, voltar, às vezes, um pouco para o nosso interior, porque esse piloto automático hoje realmente tem nos engolido, Beto. E eu fiz uma coisa que me fez muito bem. Eu tenho uma sala aqui no fundo dos estúdios, que eu não tenho usado mais, porque ela fica no andar de baixo e tal, e fico aqui por cima mesmo. Aí, esses dias eu fui abrir a sala para limpar, nossa, tantas coisas, minha vida está lá, sabe? Os troféus, as homenagens que eu já recebi na vida, empresas que eu já ajudei, eventos que eu já construí, etc.
E me deu assim um resgate de uma autoestima muito boa, sabe? Uma sensação boa. Eu falei, eu vou parar de ficar aqui em cima, eu vou lá para baixo, para minha sala, vou voltar lá, porque a minha vida está lá. Então, esse reencontro com aquilo que a gente foi, aquilo que a gente é, eu acho que é sempre muito importante, porque às vezes a gente se abate porque nós estamos vivendo uma vida tão descartável, né? As pessoas nos descartam à medida que não precisam de nós. Olha, eu não preciso de você, então você manda uma mensagem, a pessoa não responde. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo. Então, isso aí, para pessoas menos preparadas, acaba causando assim, uma sensação de mal-estar enorme. Sim. Porque você não ter utilidade para alguém é muito grave. Sim. Eu falo que E é nós... profundamente doído. E nós somos esses seres relacionais, né, Beto? Então, você ter ido ali, você ter visto tanta coisa que você já fez, poxa, como eu me relacionei bem com tantas pessoas. E hoje a gente vive também esse período individualista que também não está certo. Porque a gente tem que saber o nosso lugar no mundo, o que a gente veio para fazer e o que o outro também pode precisar de nós. Eu falo que a vida é essa constância, ela pede um movimento, mas também nada impede que a gente volte um pouquinho lá atrás e viva o que foi bom que a gente passou e viva essa constância sempre, né? E que essas pessoas que aparecem o tempo todo sorridentes no Instagram, que elas também têm dor de barriga, que elas também sofrem com flatulência, que elas também têm problema no dedinho do pé, que elas também têm problema com os dentes, né? Sim. Essa vida a vida não toda. é esse arco-íris que pintam por aí, não, né? A gente tem que saber separar muito bem as coisas. É a vida real. Doutora Cíntia de Souza Soares, que está no Instagram também. Sim. Está no Instagram? Sim, Cíntia, com TH, _ microfisioterapia. Microfisioterapia. Isso, lá a gente coloca sempre conteúdos relevantes, porque eu falo que o Instagram tem uma parte boa também, né, Beto? Sim. Dá pra gente explorar ali e sempre que a gente tem oportunidade, a gente está postando também. Bacana. Espero que tenha sido útil o nosso bate-papo. Com certeza, mais uma vez eu agradeço esse momento. Eu falo que sempre que a gente tem oportunidade de falar daquilo que a gente gosta, a gente também sai renovada, né? Bacana. Que as pessoas precisam saber cada vez mais de técnicas tão complementares, sempre em benefício do outro, Beto. E eu gostei muito. Venha mais vezes. Obrigada, Beto. Tá ok. Abraço. E assim vamos colocando um ponto final, né, no Farol de Limeira da edição de hoje. Amanhã eu volto às 10 da manhã, sempre ao vivo aqui com você.